Bem, meus amigos, ontem eu fiz o conserto dessa TV e ficou um ruído na tela. E eu achei que trocando aquele capacitorzinho, que na verdade ele tá bem aqui, eu tinha botado no grupo de conserto não, que é um capacitor de 10 microfarad por 250 volts. Eu troquei ele ontem, porque ele estava meio inchado, né? Tá aqui a cabecinha do macho inchada aí. Foca aqui, amor, isso. Tá aí ele meio inchado a cabeça dele aí. Eu achei que o problema do ruído da tela era causado por esse capacitor. Mas na verdade o ruído na tela era causado por esse capacitor da fonte de 220 microfarad por 400 volts. Olha o que acontece, ele está ressecado, está seco, não tem mais capacitância nenhuma. E ao aquecer ele bem muito, ele aqueceu essa bobina da fonte e aí queimou, incendiou ela. Aqui, ó, você pode ver que ela está muito preta. Ela está queimada, quer dizer, queima. Ela está queimada aí. Troquei ela por outra da placa velha. Também tinha feito a troca ontem desse transistor horizontal. Troquei esse transistor horizontal ontem, que é pequeno da fonte dela, da fonte horizontal. E o playback, que foi botar um playback de outra 21 polegadas, mas de modelo diferente. Esse aqui é bem diferente do que está lá. Então fiz a troca e não resolveu, ficou com ruído. E hoje eu desliguei esse DVD aqui, que ele não tem lugar nenhum. Quero mostrar a tela dela agora sem ruído. Olha, a tela dela tá limpa, sem nenhum ruído, que estava chiando, muito chiado na tela. Era tudo provocado por esse capacitor. Esse capacitor aqui de... Cadê? Faz o foco na mão aí. De 220 por 400 volts. Então esse capacitor estava ressecado, não tem nenhuma capacitância nele. Esse apresentava normalidade, que é um de 250 volts por 10 microfarad. E essa bobina queimada, como pode ser visto aqui, ó, o enrolamento dela aqui está normal, mas aqui você vê que ele está queimado, ela estava esquentando muito. Então um defeito interessante, ela teve duas áreas de defeito, três áreas praticamente. Vamos dividir área fonte, vou já mostrar lá, essa aqui é a área da fonte, da placa do cinescope, que é RGB, e da área horizontal. Ela deu três tipos de defeito, para poder chegar na tela limpa que nem está aí, ó, sem nenhum ruído. Agora vamos para trás dessa TV, mostrar o procedimento. A tela você pode ver que ela está limpa. A ver sinal cabo, você vê que não tem um ruído de televisão, aquele modelo analógico antigo. Essa manchinha é normal. Vou dar um pause aqui, vou passar para trás aqui para mostrar. Então, estamos aqui na parte de trás da TV, onde foi substituído esse playback. Esse playback aqui foi tirado. Ele é bem diferente do modelo que está aí. Esse aqui é o original dela aqui, que foi tirado. Esse playback era de uma 21, esse de 21, mas modelo diferente da Samsung. Então bota ele quieto aqui no cantinho, bota ele aqui no canto aqui. E esse transistor horizontal continuou fazendo um apitozinho, o tico, 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 tico. Foi trocado esse transistor horizontal bem aqui, que é dessa área aqui, tá ali lá. Foi trocado esse playback, trocado esse transistor horizontal, mas ficou um ruído na tela. Eu achei que poderia ser esse capacitor 250 volts por 10 microfarad, que é dessa placa, que é a placa do cinescope, placa de RGB. Então vou colocar ele ali. Aí não resolveu, ficou um chiado que nem foi visto ontem. Eu culpei isso, ressoldei, fiz todo o procedimento, culpei o cabo, tudo, aquela coisa, mas eu fiquei observando o que poderia ser. Aí eu senti um cheiro de queimado. Ainda ontem eu notei que a bobina aqui estava preta. Você vê ali que a bobina está cristalina amarelinha. O fio cobreado está perfeito. Aqui não, o cobre está derretido. Então eu liguei, eu senti um cheiro de queimado, de verniz queimando, né? Tem um verniz nessa bobina. E eu toquei nela aqui, não aguentei a temperatura, mas eu fiquei imaginando o que pode. Eu fui observar o circuito por baixo e eu toquei no capacitor aqui, que era esse aqui, né? Toquei esse capacitor, estava tão quente que estava para incendiar. Então eu troquei essa bobina primeiro, voltou a incendiar, desconectei esse fio aqui que alimenta, que é o fio da bobina desmagnetizadora, que está aqui, ela aqui, ligada aqui embaixo. Então ele liga aqui, está o PTC está aquecido,
normalmente, como sempre tem que ser, para desmagnetizar o tubo não ficar com aquela cor estranha nos cantos, nas laterais da tela. Então, troquei ele e começou a esquentar demais. O vento não está quente, ele está frio. Mas o que me interessou muito foi que esse capacitor aqui, ele estava queimando, estava quente demais. Agora está tudo frio. Só o PTC que está quente, que naturalmente essa peça aqui, ela esquenta, né? Essa pecinha bem aqui, ó, ela esquenta muito. Mas é normal ela esquentar. Aqui é o cabo que liga a energia elétrica para desmagnetizar o tubo. Nesse fio, que esse fio está energizado, com corrente alternada. E não tem mais aquecimento nenhum, em lugar nenhum aqui, está tudo frio. Só a temperatura do PTC, tudo atingindo uma temperatura ideal. Perfeito, então o defeito foi 220 micro por 400 volt do capacitor da fonte. Esse capacitor incendiou essa bobina, que esse capacitor, quando seca muito na SEMP, ele queima aquele circuito integrado regulador da fonte. Ele queima ele, costuma queimar e incendiar ele. Ele entra em curto. O outro defeito era esse capacitor, esse transistor horizontal, que pode ver em detalhe aqui, que é aquele que está lá, foi tudo pegado de uma placa velha. E esse playback, que era o dela aqui, você pode, não sai daí, não troca ali não, olha só a queimação aí, ó, está incendiado. E aqui atrás você pode ver que ele queimou, ele entrou em curto completamente, deve ter queimou todo o enrolamento. E esse capacitorzinho, e a placa que serviu de detalhe foi essa placa. Está aqui o local do playback que eu tirei, está aqui o local do transistor horizontal, que é onde é que é ele mesmo, meu Deus, que eu não estou achando aqui. Transistor horizontal, porque essa placa é diferente da outra. Essa placa é diferente na posição completa. Ali eu tirei o capacitor bem aqui, está aqui onde eu tirei o capacitor da fonte. A bobinazinha eu tirei daqui, está aqui bem aqui é o local da bobina. E o transistor horizontal dela, eu não acho aqui porque é diferente da posição de lá, não é igual. Mas eu tirei dessa placa aqui, eu tirei tudo o que eu precisei para ressuscitar essa televisão aqui, que agora eu vou limpar ela e vou fechar ela normalmente, vou deixar ela bem limpa para levantar poeira, porque as televisões estão tendo muita poeira ultimamente. Então, espero ter contribuído de alguma forma com os amigos que querem entender os defeitos de algum modelo de televisão. Não sou muito sábio nesse assunto, não, mas a gente faz o que pode, às vezes conserta, às vezes não. Não existe facilidade nisso, né? Então tá aí, tá consertada a televisão, tá